E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Norton, esse aqui é mais um vídeo do canal 1001 Livros, canal compartilhado com minha irmã querido do meu coração. E hoje a gente vai falar sobre Absalão, Absalão, do William Faulkner. Eu li esse livro aqui com alguns amigos, ele foi uma leitura coletiva e foi muito importante ter lido esse livro com essa galera. Porque ele não é um livro fácil de se ler. Eu vou falar mais pra frente porque que ele não é um livro fácil de se ler. E você ter outras pessoas lendo junto te ajuda, porque aquilo ali eu li direito, é isso aqui mesmo. Tal evento aconteceu em tal momento, e a galera ia trocando ideias, ia trocando referências, e pra mim foi muito bom. Primeiro que esse livro aqui é muito bom, tá? Recomendo fortemente. E se vocês puderem, leiam com amigos, tá? Ou vejam alguém que já tenha lido esse livro, porque vale a pena. Esse livro aqui, publicado pelo Faulkner em 1936, o autor ganhou o Nobel pelo conjunto da obra, principalmente sobre o Som e a Fúria, que talvez seria uma continuação desse livro. Um detalhe interessante do Faulkner é que todos os livros dele se passam no mesmo universo ficcional que ele cria. Ele cria uma cidade ficcional chamada Yoknakapal. Eu não vou saber falar isso não. Yoknakpatawa. Cria uma espécie de cidade ficcional que eu não vou saber falar o nome, a minha irmã vai botar aqui depois, porque senão depois ela fica fazendo os memes em cima da minha cara. Todas as histórias meio que se passam ali, e por exemplo, o figurante de um livro é o personagem principal no outro. Então aqui a gente tem um personagem que meio que conta essa história, e no Som e a Fúria, a história do livro é a história da família dele e do que acontece com ele. Esse aqui é um dos livros de referência sobre o gótico sulista americano, depois eu vou falar mais sobre isso. Ele é, digamos assim, o que melhor representa esse subgênero do gótico. E sobre o que é esse livro aqui maravilhoso. O livro, para começar, ele se passa antes, durante e depois da Guerra Civil Americana. Isso é interessante, e tanto que quando eu terminei de ler esse livro, me deu vontade de começar logo em seguida E o Vento Levou, porque esse livro, né, também passa no mesmo contexto. E a história aqui, ela é basicamente o seguinte: a gente tem dois amigos numa universidade, num dormitório, numa noite muito fria, e eles estão conversando no quarto. A gente tem nesse quarto o Quentin e o Shreves. Eu não sei falar, é Shreves, tá? É um nome esquisito, parece marca de refrigerante. O Quentin, ele é do sul dos Estados Unidos, dessa cidade ficcional chamada Yoknakapal. Ele é do sul dos Estados Unidos, de uma cidadezinha do interior. E o Shreves, ele já é de uma grande metrópole, né? Veio da cidade, já veio do norte, né? E eles estão no quarto conversando depois da guerra. E esse Shreves, ele chega e fala assim: o que é o sul dos Estados Unidos? Como é que ele é? E o Quentin, então, pensando nessa resposta, ele começa a contar a história de uma família e de um patriarca, basicamente, o Thomas Sutpen. Porque a história do Sutpen, do Thomas, ela meio que representa ou aglutina todos esses elementos que são o sul dos Estados Unidos. Porque ele responde a pergunta do amigo contando fazendo toda uma volta, e no final você realmente entende, assim, entendi, eu acho que o sul é isso aqui mesmo que ele falou. Isso é muito legal. Eu acho que é uma particularidade do Faulkner. Eu não lembro de ter visto alguém contar uma história dessa forma, respondendo uma pergunta complexa dessa maneira como ele faz. E por que a história do Thomas representa o sul-americano? Bom, o Thomas, ele chega nessa cidade da família do Quentin. Ele chega, ninguém sabe da onde, ninguém sabe como, ninguém sabe por quê. Ele chega montado a cavalo, com vários negros enfileirados atrás de si, acorrentados, junto com um arquiteto. Ele compra uma quantidade de terras, que no livro é chamado a Centena de Sutpen, e adquire de uma forma meio suspeita. Ele faz fortuna com o algodão, tanto que chega a despertar um pouco da inveja nos outros produtores. Ele faz fortuna, ele constrói uma mansão. O Thomas, ele tem, isso é o mais importante, ele tem um projeto de vida. E ele vai fazer tudo o que ele achar necessário para alcançar esse objetivo. De certa forma, ele me lembrou muito, para quem já viu a série ou já leu o livro, o Mindinho de Game of Thrones. Ele também tinha um projeto, né? O objetivo dele era chegar no trono. Então tudo que ele fazia pensando nesse projeto. O Thomas é a mesma coisa, ele é, na verdade, muito pragmático. E o projeto dele envolve casar, ter um nome, ser legitimado e ter herdeiros. Então, ele procura naquela cidade uma família que tenha uma moça branca, de bom nome, e que de certa forma tenha algum dinheiro, mas o dinheiro para ele não é tão importante. Ele se casa com ela e tem 2 filhos, um casal.
E eu vou parar por aí porque eu não quero contar mais a história do Thomas, porque o mais legal desse livro é você ir lendo e você ir pegando as informações que o autor vai te dando para compor a história desse livro, né? Além da história do Thomas, o que a gente vai encontrar nesse livro? Primeiro, uma família disfuncional. Primeiro, o Thomas ele é todo errado, tá? Ele é aquela coisa do sonho americano que se faz, né? Que enriquece sozinho. Ele tem um bom faro para negócios, mas ele não consegue cuidar e, de certa forma, gerenciar a própria família, né? O filho renega a herança, tem toda uma treta com a esposa, com a cunhada. Ele também vai falar muito, e isso é uma coisa muito importante do livro, da questão racial e da questão da miscigenação. Para o Thomas e para as pessoas que moravam naquela região, era preferível, ou era menos pior, o incesto do que você ter uma pessoa branca se relacionando, tendo filhos com uma pessoa negra. Socialmente, a questão da miscigenação era o maior tabu, o maior pecado que você poderia cometer. Então, isso é muito interessante de ler e ver como é que o autor trata isso e como é que as pessoas enxergavam isso naquela época. Além disso, ele vai falar sobre violência de múltiplas formas, da questão da guerra em si, porque ela não é um tema principal, mas ela aparece como plano de fundo, ela afeta todo mundo, inclusive a família do Thomas, né? O Thomas ele vai para a guerra, os filhos vão para a guerra, e quando ele volta, a fazenda meio que ficou largada às traças, tá cheia de mato, então ele precisa reconstruir essa fortuna. Daí ele para e pensa, puxa vida, né? Eu já construí minha fortuna 1, 2 vezes, eu vou conseguir construir ela de novo. Só que daí ele já tá mais velho, ele já tem uma certa idade, então o tempo para ele começa a ser o grande vilão para ele, digamos assim. Entre outras coisas que o livro aborda, eu acho que esses talvez sejam os temas principais, né? A questão da miscigenação, do incesto, a questão da guerra e da violência. Por que esse livro aqui é complexo? O autor, eu acho que ele inova nesse sentido, tá? Porque o Quentin, quando conta essa história, na verdade ele nunca conheceu o Thomas. Ele nunca conheceu direito a família do Thomas. E ele conta essa história por meio de relatos indiretos. Então ele começa a contar pela ótica da cunhada, pela ótica do próprio pai, do próprio avô, que conheceram esse Thomas e tiveram negócios com ele. Então, para você ter uma ideia, né? O livro começa ele chegando para falar com a Rosa, que era a cunhada do Thomas. E a Rosa pinta ele, o Thomas, como se fosse o diabo na Terra. Que ele era violento, mesquinho, que ele fazia os negros brigarem entre si e depois brigava junto. Então você termina o capítulo da Rosa meio que tipo, meu Deus, né? Esse cara aqui é realmente o demônio. E daí, conforme você vai lendo e vai vendo outros pontos de vista, você percebe que, mas na verdade o Thomas ele só é pragmático, ele não é necessariamente, né, esse demônio que a Rosa constrói. E é aquilo, você tem muitos narradores, muitos pontos de vista, então a gente não pode confiar naquilo que a gente está lendo. E conforme você vai lendo, você começa a se dar conta que tem algumas coisas que não batem, algumas datas, né? Você fica, mas peraí, isso aqui aconteceu antes, depois... Esse personagem aqui, ele é filho, ele é neto, ele é... O que ele é, né? Qual que é a linha genealógica? Porque é isso, a história ela vai sendo contada e ela tem várias linhas narrativas diferentes, linhas temporais diferentes, né? Então ela tá contando aqui a história que quando o Thomas chega, daí depois quando ele já tá no fim da vida, daí quando nascem os filhos, daí o que acontece com, né, os netos desses filhos, enfim... E você tem que ir compondo esse quebra-cabeça na sua cabeça. E você tem que ter sempre em mente que você não pode confiar. Porque é aquela coisa, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. Então cada um vai falar do Thomas de acordo com a percepção que tinha dele. E claro, no final do livro, meio que você consegue entender o pacote completo, né? O que é a história dele, e o Quentin consegue responder essa pergunta do Shreves. Só que daí tem um detalhe. Além de todos esses pontos de vista, você tem os dois meninos no quarto preenchendo as lacunas dessa história. Então, de novo, você não pode confiar naquilo que você está lendo. Uma outra coisa só que eu acho que é importante, que esse livro aqui, ele é o que melhor representa o subgênero do gótico sulista sul-americano, né? Que vai falar muito sobre, né, os principais temas, a questão entre o racional e o irracional, né? Você ter o puritanismo, a questão da religião. E o diferencial desse livro é que tudo isso do gótico é envolto pela questão racial. As minhas impressões de leitura, tá? Eu gostei muito desse livro. Eu acho que a história é muito bem contada. Ele tem realmente passagens muito bonitas, muito fortes também, que você realmente consegue entrar e imaginar toda aquela cena meio macabra às vezes, sabe? E eu acho que quando você termina esse livro,
É como se você subisse um degrau na sua escala na sua maturidade como leitor. Você para assim, puxa vida, terminei essa obra, né? Que felicidade, né? Venci a maratona. Não porque o livro seja difícil, no sentido de que ele tem uma linguagem complexa, não. Mas é porque ele me lembrou muito aquela série da HBO também, Westworld. Naquela primeira temporada, você também tem a mesma cena sendo contada aqui. E toda vez que alguém conta aquela mesma cena que foi importante, ela traz outros elementos que vão compondo esse quadro, né? Outras falas, outros pontos de vista. Então é muito legal essa construção que o Faulkner faz e ele fica brincando com o leitor. Outro ponto muito importante que eu gostei desse livro é que o Faulkner, ele é meio que, na construção do livro, meio que como João e Maria. Ele vai largando pequenas migalhas ao longo do livro, que meio que você passa batido, assim, né? Porque, digamos assim, ele fala, paraná, parará, parará, paraná, parará, parará, paraná, parará, parará. E fulano morreu. Daí no segundo capítulo, você pensa que ele vai tratar daquilo ali, né? Daquilo que ele tá falando. Ele fala todo um capítulo sobre um outro rolê que não tem nada a ver, um capítulo longo. E meio que você esquece aquela informação. Daí quando volta no outro capítulo, ele conta daí realmente essa história, daí você fica assim, tá, mas peraí, isso aqui eu já li em algum lugar. E daí quando você volta, você vê, não, ele já falou sobre aquilo, ele já deu essa deixa lá no primeiro capítulo. Então, esse livro aqui, ele merece uma releitura, porque no momento que você sabe tudo o que aconteceu, você pegar e ir lá no início, você vê que o autor, na verdade, já deixou muita coisa jogada na sua cara. O próprio título é um grande spoiler, e que você só vai pescar isso quando você termina o livro. Então isso eu achei sensacional. Fica aqui a minha forte recomendação sobre esse livro. Absalão do Salão, leiam esse livro e depois leiam também O Som e a Fúria. Então, se você já leu, deixe nos comentários, curte o vídeo, compartilhe e recomendo muito de novo essa leitura. Eu acho que vocês vão gostar, tá bom? Forte abraço e até a próxima.